Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, quero lhe convidar para dar uma olhada na nossa playlist, tem bastante material a respeito de assuntos relacionados à imigração para Portugal. No mais, gostou do material? Então vamos lá, inscreva-se no canal, não esqueça, dá o like aos nossos vídeos, tanto aqueles que estão na playlist quanto os novos que nós estamos produzindo, porque isto é importante. Por que é importante? Porque o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é importante e vai fazer com que ele chegue a mais pessoas mundo afora. E isto importa porque mais pessoas terão informações a respeito dos assuntos relacionados à imigração para Portugal. Dado este recado, vamos ao segundo. Inscreva-se, dê o like e marque o sininho na página do YouTube para que os futuros materiais sejam entregues automaticamente e você não se preocupe em ficar procurando, perdendo seu tempo, porque isso é automático. Então você vai receber sem fazer esforço algum. Para os demais que já são inscritos, gente, nosso muito obrigado por estarem conosco, por participarem efetivamente do canal, por enviarem comentários, sugestões de pauta, críticas, o que for. Isso vocês podem fazer aqui embaixo. Agora, se o assunto é particular, se o assunto diz respeito a um processo que você tem em andamento, ou um processo que você quer dar entrada, um projeto de imigração para Portugal, nem sempre a resposta que se adequa ao seu caso serve para o seu vizinho. Portanto, é por isso que nós dizemos, venha para o nosso Instagram e é lá que nós vamos tratar do seu caso em específico, sem alardear e sem levantar muito para os demais. Porque a receita de bolo não se aplica a todos. Perfeito? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito de Portugal quer mais imigrantes. Corredor Verde é este o nome do novo projeto para a imigração em Portugal. Se é verde claro, verde escuro, eu não sei, mas é verde. Pronto. Significa verde por quê? Porque talvez vão abrir novamente o trânsito, não é amarelo nem vermelho, o semáforo vai abrir. Então o semáforo da imigração vai para a luz verde. Mas existem regras, existem negociações em andamento que podem levar a isso. E isso, evidentemente, é resultado do quê? Do fechamento que houve em junho deste ano, quando a manifestação de interesse acabou. Todo mundo deve saber disto. Quem não sabe, procura aqui na playlist, tem vídeo falando desses assuntos. A manifestação de interesse eram 2 dispositivos que estavam na lei de estrangeiros que permitiam que a pessoa entrasse em Portugal como turista, fizesse a sua inscrição na Segurança Social, arrumasse um contrato de trabalho ou abrisse uma atividade, e com isso, depois de 12 meses, era considerada legal em Portugal e faria o seu título de residência, ou através de atividade, ou através de trabalho, contrato, ok? Existem, evidentemente, outras possibilidades, mas basicamente era isso. Manifestação de interesse era feita desta forma. A pessoa chegava e fazia o seu pedido. E isto acabou. Conseguiram aprovar um processo transitório, mas ele não é lá muito claro e tem gerado muitas dúvidas. E mesmo que isso aconteça, ou seja, aquelas pessoas que estavam aqui, estão aqui, já contribuíram os seus 12 meses, mas ainda não haviam feito a manifestação por qualquer razão, até a data em que estes processos foram encerrados, estão então em condições de fazer o pedido. Mas perceba que isso é uma minoria dentro do universo de imigrantes que nós temos aqui em Portugal. Para resolver isso, então, o governo agora analisa, junto com as entidades empresariais, uma opção, uma alternativa. Por quê? Segundo o Estado português, e eu não sou inventor, eu não sou autor da matéria jornalística, mas diz nesta matéria, que eu vou colocar na tela para vocês, que estas vagas serão abertas, que o canal se chama desta forma e como está sendo tratado deste assunto. Então vamos lá. A matéria diz, depois do fim da manifestação de interesse, o governo quer abrir as portas a mais imigração. É um alívio para o empresariado português e para aqueles que têm intenção de virem a Portugal para trabalhar. E diz a matéria, o fim das manifestações de interesse, o mecanismo da lei portuguesa que permitia aos imigrantes que chegassem manifestarem, através do preenchimento de um formulário, a intenção de permanecer em Portugal com um contrato ou promessa de contrato de trabalho,
veio provocar lacunas graves, com alguns setores, como a construção. O governo quer agora abrir vias verdes para a entrada de imigrantes. A matéria fala aqui que Portugal ganhou aí 89 mil trabalhadores nos últimos 5 anos e o salário médio cresceu 27%. Mas ainda são precisos mais de 80 mil trabalhadores para responder às obras do Plano de Recuperação e Resiliência, que vem lá da época do Covid. Esse Plano de Recuperação e Resiliência, isto é, dinheiro da União Europeia que veio para Portugal, Portugal criou projetos para que esse dinheiro fosse dispensado, colocado à disposição, e agora precisa implementar estas condições que foram colocadas neste projeto. E se não cumprir, evidentemente que alguma coisa vai acontecer com esse dinheiro. Muito provavelmente devolvido. Porque não evapora. É um projeto, o dinheiro é específico para esse projeto, é assim que funciona, deveria funcionar assim. Se funciona ou não, não sou eu que vou avaliar isso. Mas, enfim, é o que se pretende. E como eles pretendem fazer isso? Em parceria com as entidades empregadoras. E, segundo consta nessa matéria, serão corresponsáveis. Em que sentido? No sentido em que as entidades empregadoras passariam a ter mais responsabilidade no garante das condições de alojamento na formação profissional. É uma espécie de via verde, segundo diz a matéria. Ou seja, se eu quero trazer determinado funcionário para a minha empresa, eu quero um trabalhador, eu sei onde ele está, eu posso então ajudar trazendo ele para Portugal, mas eu, empresário, passo a ser responsável por uma série de situações. Significa, em resumo, que vem por aí mais alterações para a lei da nacionalidade, a lei de estrangeiros, desculpe, eu estava confundindo com nacionalidade, com a lei de estrangeiros, portanto, vai haver alteração, tem que regulamentar lá na frente e, óbvio, tem que haver uma aceitação por parte do empresariado português, que carece desta mão de obra, e, óbvio, estamos falando aqui de indústria da construção civil. Nós sabemos que o turismo prescinde desta mão de obra e outros setores também. Os setores mais qualificados também carecem de mão de obra. Então, de uma maneira geral, nós temos aí um leque de empresas e de empresários que necessitam de mão de obra. O mercado português, infelizmente, não consegue suprir isto. Tem lá suas razões, seus motivos, não vamos aqui entrar neste mérito, mas o Estado está se precavendo e está pretendendo abrir esta janela, a tal da Via Verde. Não é a Via Verde aqui da portagem, né? Como nós conhecemos aí no Brasil, do pedágio. Aqui é portagem. Não é a Via Verde da portagem, não vamos confundir as coisas. É uma Via Verde para a imigração. Eu diria que é uma espécie de portas abertas, como tinha o governo anterior, só que com regras diferenciadas. Talvez com uma participação naquilo que diz respeito à questão de critérios mais claros, mais palpáveis até, e com um compromisso maior por parte do empresário que está trazendo essa mão de obra. Certamente isso vai fazer com que, se funcionar bem, acaba com a imigração ilegal, com aquelas máfias que trazem pessoas para trabalhar em território português sem qualquer condição, em que o coitado do trabalhador fica ao léu, fica jogado à rua, paga horrores por uma habitação, não é? E traz problemas no modo geral para a sociedade. É isso que se pretende evitar. Portanto, imigração controlada, regulada e com a participação no que diz respeito ao quesito responsabilidade a quem traz o trabalhador para Portugal. Vamos ver. Tomara que dê tudo certo. Tomara que esse projeto vá adiante, que ele tenha êxito e isto tudo nós vamos saber com o passar do tempo. É um projeto, é uma ideia e que começa a ser analisado. Então vamos lá, vamos ter calma, isso ainda não é nada oficial. O que é oficial aqui é a notícia, aqui está ela. E eu vou também deixar essa matéria aqui embaixo do vídeo para vocês poderem fazer a leitura e tirarem suas próprias conclusões. Perfeito? Então, gente, para mais do que isso, no momento não vamos nos alongar,
Desejo a todos um excelente final de semana e, como eu sempre digo, até breve.